Ótimo tê-los conosco. O professor Roberto vai dar início aí à apresentação, a esta sessão nossa aí do webinar. Bom, pessoal, uma boa tarde a todos. É uma alegria muito grande dar início a essa sessão, que, na verdade, é o começo da programação de webinars para o ano de 2021. Nesse primeiro webinar, nós vamos compartilhar com vocês alguns dos destaques do segundo Congresso Latino-Americano e Brasileiro do REDCap, que aconteceu na primeira semana de março. E, além da participação da nossa equipe do consórcio REDCap Brasil, com a Kátia, a Márcia, a Jéssica e eu, nós também vamos contar hoje com a presença de dois convidados. O Vinícius Lima, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e o Matheus Frederico de Paula, da Santa Casa de Barretos. Na primeira parte dessa jornada nossa de hoje, a Kátia vai trazer uma visão geral do que foi o segundo REDCapCon, e em seguida nós teremos a apresentação dos dois trabalhos que foram premiados. Vou relembrar vocês de utilizar o chat para postar as perguntas e, logicamente, nós gostamos muito de manter um canal de comunicação e interação com vocês. Vamos, então, agora para a apresentação da Kátia, que vai fazer uma súmula do que foi o segundo REDCapCon. Bom, pessoal, muito boa tarde, é ótimo estar com vocês aí nessa tarde, último dia do mês de março. Estou vendo aí o nosso amigo Marcos, ligou a câmera, ótimo vê-lo, Marcos, tê-lo conosco. Os outros também fiquem à vontade para ligar a câmera, para que a gente possa vê-los, tá? Antes de mais nada, eu queria saber quem esteve conosco no REDCapCon. Escreve aí a palavra REDCapCon no chat. Aproveitem e já coloquem também a cidade e a instituição que vocês fazem parte. E quem quiser ligar a câmera, fique à vontade, tá? Bom, pessoal, esse slide a gente sempre usa. O motivo de estar com ele desta vez aqui nesta apresentação que a gente vai falar do Congresso é dizer que o REDCap já deixou a sua marca na história. Acho que ninguém tem dúvida, certo? Desde a criação dele lá em 2004 até o presente dia, até a presente data de hoje, milhares de instituições já se afiliaram, milhares de instituições já utilizam esse software, de tal maneira que hoje nós já contabilizamos mais de 1,5 milhão de usuários, com mais de 12.700 publicações. E esses números não param de crescer diariamente, de tal maneira que nós podemos dizer que nós vamos ter brevemente dois tipos de instituições, aquelas que usam REDCap e aquelas que ainda não usam REDCap. Não sei se vocês concordam comigo, mas acredito que em um futuro próximo vai ser esse tipo de afirmação que nós poderemos fazer. Bom, nesse slide eu trago para vocês uma informação comparativo do ano passado com este ano. Notem que a gente teve um aumento de 25% no número de instituições que utilizam REDCap e de 70% no número das publicações. Logicamente que esse crescimento foi muito alavancado pela questão da pandemia da Covid. E como que está o uso do REDCap aqui no nosso cenário, América Latina, Brasil? A gente tem tido, sim, um crescimento constante. A gente nota que, a despeito das dificuldades que temos de investimento no que se refere a recursos para gerenciamento de dados em pesquisa, tanto na América Latina quanto no Brasil, nós também temos experimentado este crescimento. Não tão pronunciado como em outras regiões aí, do mundo, tá? Mas podemos dizer hoje que 50% praticamente das instituições que tem REDCap na América Latina estão concentradas no Brasil. É interessante ver o quanto que o Brasil tem uma fatia importante da América Latina. Legal, estou vendo que alguns aí já disseram que participaram do REDCapCon, alguns colocaram a cidade, continuem aí colocando para nós. Então, esse tipo de figura mostra para a gente que nós temos campo para disseminar o REDCap, vocês concordam? Então, iniciativas como este congresso são muito úteis para que pesquisadores, usuários finais, administradores, equipe de TI possam ter, né, o contato
com este conteúdo que foi falado no Congresso e voltarem para as suas instituições e aplicarem um pouco disto no sentido de trazer melhorias. Esse foi o nosso congresso, não tenho dúvida que deixou um pouquinho de saudades, né? Acho que foi bem interessante. A gente estava conversando aqui nos bastidores, que foram dias bem intensos, com muito conteúdo, mas aqueles que participaram ainda continuam acessando os materiais. Espero que vocês possam estar tirando proveito aí, vendo, né, o material que foi gravado. Então está aqui a plataforma, que foi o nosso local de encontro durante os 3 dias. E como foram esses 3 dias? Né? Foram bem intensos, nós tivemos aí a participação de 419 pessoas, de 14 países diferentes, então a gente deixa o nosso muito obrigado para vocês, que gastaram um pouquinho do seu tempo, se disponibilizaram em estar conosco, em compartilhar experiências, em postar suas dúvidas. Para nós foi muito valioso contar com a presença de cada um de vocês, tá? E nos 3 dias de congresso, que nós dividimos da seguinte maneira. O primeiro dia ele foi destinado a uma sessão interativa, onde nós abordamos as principais funcionalidades do REDCap. Então, nós contamos aí com o Rafael de Barretos, a Thaís, que é do Einstein, a Márcia, a Jéssica e eu, que somos do consórcio REDCap Brasil, o Marcos, que também é de Barretos, e a Lívia do AC Camargo, e falamos aí das principais funcionalidades do REDCap. Durou o dia inteiro, foi bem dinâmico, bastante interessante. Já no primeiro dia e segundo dia do congresso, nós trabalhamos mais com painéis de discussões e tivemos também apresentação de trabalhos, tá? A gente não deixa de agradecer, né, os nossos colaboradores internacionais que enriqueceram muito a nossa programação. No total tivemos 21 colaboradores internacionais, entre moderadores e palestrantes, e tivemos aí amigos muito queridos do Brasil, um total de 43 pessoas que colaboraram também com a programação, né? Então, novamente, deixamos público aí os nossos agradecimentos a esse time de peso que nos ajudou aí em várias etapas. Bom, vamos falar um pouquinho dos highlights da programação, e não tem como não fazer menção àquela apresentação que virou lendária em todo o REDCapCon, que é aquela que o Rob Taylor fala, o que é novo, né? O que está por vir aí, quais são as novidades. Ele apresentou uma série de funcionalidades interessantes, mas como o tempo aqui é curto, eu selecionei para mim a The Best, que é essa questão dos dashboards incorporados na ferramenta, no próprio software. Então, nós temos a capacidade de criar gráficos com 2, 3 ou mais variáveis, né? Nós podemos criar tabelas de contingência, onde a gente já começa a tirar um pouco de conhecimento do que está ali naquele banco de dados. Então, estou super ansiosa para ver isso, acredito que todos vocês também. Ter este dashboard vai ajudar bastante o nosso dia a dia aí do gerenciamento de dados, na aferição dos resultados dos nossos trabalhos. Tá? Nós tivemos uma sessão também muito especial sobre estudos multicêntricos. Essa sessão eu trago um destaque porque é a nossa realidade hoje, fazer estudos multicêntricos. Então, vou gastar um pouquinho aí nesse slide só para dizer para vocês como que ela foi, né? Então, nós começamos com a apresentação do Dr. Adriano, do Hospital Israelita Albert Einstein. Ele apresentou para a gente o Telescope Trial, que é um estudo no qual eles atuam em 30 UTIs espalhadas pelo Brasil, cobrem todas as regiões do Brasil. Hoje ele já tem mais de 18 mil pacientes incluídos no banco de dados, tá? Coletam dados de atendimento diário desses pacientes na UTI, então é um banco bastante robusto, bem complexo. Nós tivemos na sequência a apresentação da doutora Carlise, do Hospital Moinhos de Vento. Ela apresentou o registro sobre o tratamento intervencionista de obstruções completas, né, de coronárias, que está acontecendo em centros de hemodinâmica de 9 países,
e no qual eles já têm mais de 1.500 pacientes incluídos, que é bastante, porque normalmente essa condição ela nem sempre é tratada, né, desta maneira por intervenção. Eles têm indicadores, eles têm dashboard conectado ao banco de dados, foi bem interessante ver a apresentação dela. Na sequência, nós tivemos a apresentação do nosso querido amigo do Chile, o Cristóbal, que falou de uma rede latino-americana que eles têm de UTI pediátrica, a LaRed, sei lá como diria isso. E ele já tem hoje 11 países e com mais de 7.100 pacientes. Está dando super certo, uma série de publicações. Agora eles expandiram para a questão da Covid nas crianças. Está bem interessante. E para finalizar o painel, nós tivemos a apresentação do Dr. Luiz, da Colômbia. Foi fantástico ver o uso deles do REDCap em 54 países. Eles estão coletando dados, né, de pneumonia multiresistente, né, a um tipo aí a bactérias multiresistentes, tá? Desculpa aí. E hoje ele já tem aí 3.702 pacientes, muitas publicações de grande impacto. Então, imagine o quanto que esses grupos tiveram que se organizar. Nas apresentações deles, eles destacam a importância do gerenciamento de dados, do planejamento, de todas as etapas aí de uma boa construção do banco de dados, tá? Nós tivemos uma sessão muito especial também, né, que foi sobre o uso do REDCap para enfrentamento da Covid-19. Essa sessão ela foi conduzida somente por palestrantes dos Estados Unidos. Nós começamos com a apresentação da Amanda e a Jennifer, do Colorado, no qual elas falaram, né, sobre o uso do REDCap em vários cenários. A opção delas foi mostrar vários casos de uso, e o primeiro foi o screening, até a foto aí, não sei se dá para vocês verem direitinho, o screening diário dos profissionais de saúde. Então, se os profissionais tivessem qualquer sintoma ou alteração, né, por exemplo, de temperatura, eles já tinham um REDCap guiado a fluxo, no qual tinha-se condutas mediante o sintoma apresentado, incluindo, inclusive, o afastamento deste funcionário, o rastreamento dos contatos próximos e depois também toda a parte de retorno dele à atividade laboral. Tá? Então, eles construíram um REDCap que dava conta de cuidar desde o screening até o monitoramento desse profissional e o retorno dele às atividades. Ela demonstrou vários cenários também de uso de controle, de materiais para Covid, vários controles operacionais, mostrou o quanto que cresceu o uso do termo de consentimento eletrônico, aquele framework específico do REDCap, por conta da pandemia, e terminou mostrando um projeto bem amplo, né, de saúde mental, que inclui desde da parte de suporte, né, aos profissionais e também pacientes afetados pela Covid. Na sequência, nós tivemos a apresentação da Ceci Chamorro, lá da Duke University. Foi interessante que ela trouxe para a gente o seguinte cenário, que a Duke foi uma das poucas universidades dos Estados Unidos que não deixou de ter aulas presenciais. Então, foi necessário que eles criassem um esquema para monitorar estudantes e funcionários. E com o esquema que eles criaram, eles monitoraram 21 mil funcionários e estudantes. Então, quando tinha sintoma, entrava, né, naquela fila de monitoramento diário de sintomas. Então, usava formulários repetitivos que vocês conhecem. Ela usou um módulo externo que está aí na tela, que ela criava um snapshot para ter a visão daquele caso, o que ele tinha de alteração, de exames. Então, foi também muito interessante. Tivemos a apresentação do Bas, da Universidade de Washington, que ele trouxe um cenário já diferente. Não sei se vocês tiveram isso na instituição de vocês. Picos muito grandes de uso do REDCap que causava lentidão por conta da pandemia. Nós tivemos isso. Então, quando você habilita um formulário, por exemplo, para notificação da Covid, e que aquilo é muito usado, isso causa picos e lentidão. E aí a estratégia do Bas foi mudar totalmente a infraestrutura tecnológica. Ele criou uma estrutura de cluster com computação distribuída, né, os servidores distribuídos,
para que houvesse uma melhor performance no RedCap e evitasse as falhas, né? Então, se um nó do cluster, né, um servidor começa a ter lentidão, o outro assume. E com isso eles garantiram aí a qualidade o tempo todo e ampliar até para outros serviços. Porque ali na região que ele mora, né, na região de Seattle, eles atendem várias universidades no mesmo servidor, tá? E por fim nós tivemos uma outra apresentação que foi fantástica, do pessoal da Marshfield Clinical Research Institute. Na verdade, eles criaram um sistema para exames laboratoriais atendendo uma demanda do CDC dos Estados Unidos. O CDC lançou uma demanda, né, um grant, no qual eles dariam um determinado valor para a instituição que desenvolvesse um sistema que atendesse determinadas características em relação a exames laboratoriais. Então, que ia desde da coleta, da rastreabilidade, do código de barras, do processamento, do resultado em tempo real, da divulgação deste resultado, e eles fizeram tudo no RedCap. Logicamente que eles colocaram alguns plugins, né? Então eles colocaram um pouco mais ali de robustez no RedCap, mas deu tudo certinho, foi aprovado pelo CDC lá dos Estados Unidos e passou a ser usado, consumido, né, vamos dizer, esse produto por outras instituições lá norte-americanas. Márcia, você quer acrescentar alguma parte aí do Covid? O que você viu, que você estava mais ali envolvida com eles? Olá, boa tarde a todos. Definitivamente essa parte do Covid foi algo que eu gostei bastante de ver no Congresso. Gostei de tudo, obviamente, né? Mas a do Covid me chamou muito a atenção e de ver os trabalhos em resposta. Já faz um ano que estamos em pandemia, mas de ver a resposta e os trabalhos que foram sendo feitos mediante a pandemia, né? E todos os percalços, as dificuldades ou, né, realmente os desafios que foram surgindo, né, de acordo com o trabalho, com a demanda, com as necessidades mesmo, né? Então, isso foi muito bacana ver o foco não só na parte laboratorial, que é muito importante, mas ver também um trabalho sendo feito para os profissionais de saúde, para a parte do traçamento de contatos, né, de casos de Covid. Então, a gente vê que isso faz uma parte fundamental durante todo o processo de monitoramento, então foi muito bacana acompanhar essas apresentações, o que tem sido feito lá fora, né? Então, isso foi muito bacana. Muito obrigada. E não tenho dúvida que vocês que estão aqui nos acompanhando também devem ter cenários bem interessantes, né, que vocês implementaram aí na instituição de vocês por conta aí da pandemia, depois compartilhem conosco. Bom, nós também tivemos uma atenção especial aos administradores do RedCap, aqueles que dão suporte. Então, tivemos sessões específicas para eles e, entre elas, nós destacamos toda a parte no qual discutimos sobre a gestão do RedCap, desde a instalação, como criar modelos de suporte, como trabalhar com o RedCap em ambiente de cloud computing. Então, se eu quiser, ao invés de ter um servidor físico, eu quero ter isso nas nuvens, como que eu devo fazer, qual é a escalabilidade, quais são as vantagens, né, desse tipo de abordagem. Tivemos uma sessão muito interessante sobre integração de dados, no qual um dos convidados norte-americanos mostrou todos os mecanismos possíveis. Aquela aula foi muito completa. E, na sequência, o Alexandre do HCOR mostrou um trabalho fantástico que eles realizaram no Hospital do Coração de São Paulo, da integração de dados do RedCap com o TASI. Nós vamos convidar o Alexandre depois para fazer uma apresentação num dos nossos próximos webinars, porque o case que eles fizeram merece muito ser discutido e apresentado aí para todos vocês novamente. Nós também tivemos a oportunidade de discutir um pouquinho sobre o RedCap e a interface com softwares estatísticos, e nesse caso nós contamos com a presença de um desenvolvedor de um pacote no R. Ele é lá de Miami, ele falou do TidyR, né, que é um da família lá dos pacotes do Tidy, né, mas é RedCap TidyR, que é para a gente organizar melhor quando você lida com checkbox, eventos repetitivos. Foi muito interessante também a apresentação dele, do Ray.
E para encerrar a programação do Congresso, no último dia à tarde, nós tivemos um painel que eu particularmente gostei bastante, que foi sobre visualização de dados e uso de ferramentas de BI. Nós começamos com o Cristóvão trazendo uma visão que eu chamo de ciência de visualização de dados. Ele foi desde lá dos primórdios, detalhando como que funciona o processamento da imagem, né, no nosso cérebro, o quanto que a gente é impactado por imagens, a questão das cores e tudo mais. E também falou um pouquinho sobre o REDCap e ferramentas de visualização. Depois nós tivemos o Danilo, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que falou do ecossistema de ferramentas de BI. E aí é muito interessante, porque você tem desde ferramentas para manipulação de dados, ferramenta para analytics na qual eu preciso de programação, mas também ferramentas na qual podem ser totalmente self-service, que você usa ali um point and click e cria os seus painéis de visualização. E encerrou mostrando o futuro, que são as ferramentas cognitivas, que você coloca ali o dado e a ferramenta que te guia na análise, porque ela tem inteligência artificial. Então foi muito interessante, né? E nesse mesmo sentido, a gente teve também a apresentação do Rogério, da Microsoft, que mostrou o ecossistema da Microsoft para atender a demanda de saúde. E o que ele trouxe para a gente? Quais são as ferramentas, né, da Microsoft no sentido de business intelligence, inteligência artificial, tudo destinado à saúde. Infelizmente, os casos dele eram todos internacionais, ele não tem ainda nenhuma vivência dessa aplicação para engajamento e tudo mais no Brasil, né? Porque a gente tem aí as nossas limitações. Mas foi muito também interessante. E para finalizar, nós tivemos o nosso querido professor matemático Davi, que apresentou o REDCap IR, os painéis que ele tem feito, aí, os dashboards para monitoramento de indicadores, pesquisa. Então, foi bastante interessante essa sessão. A ideia é repetir isso num formato de webinar. Logicamente que não vai dar para ter todos esses convidados, mas porque hoje falar em visualização de dados e BI é realmente um tema muito contemporâneo, é o tema da vez. Nós queremos ter dados que nos guiem a decisões rápidas, imediatas, e ter ferramentas para isso. E o REDCap é a ferramenta que se conecta a qualquer uma destas outras, então não tem por que não usar. A gente pode conectar as duas coisas. Se eu não tenho recursos, eu vou para o R. Se eu tenho recursos, eu posso para uma ferramenta comercial e ter uma interface bem amigável, tá? Então, acho que temos que discutir e aproveitar um pouquinho mais esse conteúdo. Nós tivemos uma sessão muito rica de trabalhos, muito rica mesmo, né? Nós ficamos muito felizes aí com a quantidade de trabalhos que recebemos. Foi um total de 107 trabalhos com 86 aprovações, dentre os quais nós tivemos 13 apresentações orais e 73 em formatos de pôster eletrônico. Para quem não pôde participar do congresso, tá, o nosso pôster eletrônico, de fato, ele ficava numa plataforma e tinha ainda um áudio que a pessoa gravava a apresentação dela. Então, era possível você parar, ver o pôster e também ouvir a pessoa narrando o pôster, né? Então, tentamos trazer esse tipo de interatividade para que não ficasse somente ali uma apresentação. E quais foram as grandes temáticas? Nós tivemos a maioria dos trabalhos, né? A maioria não, vamos dizer, a maioria, né? A maioria dos trabalhos foram destinados à pesquisa ou indicadores de qualidade, tá? E depois nós tivemos uma quantidade até representativa de trabalhos para COVID e um pouco sobre treinamento, modelos de suporte, tá? Que é uma parte ainda um pouco mais tímida em sentido de produção. E agora nós vamos chamar aí, nessa segunda parte da apresentação, eu quero contar agora com os nossos convidados, para que eles apresentem os trabalhos. O motivo de tê-los conosco é que o trabalho deles foram selecionados, né, como os melhores trabalhos do Congresso. Então, nós vamos começar agora com a apresentação do Vinícius. Ele fará a apresentação dele, vocês coloquem as perguntas para ele, e na sequência a gente já tem a apresentação do Matheus, encerramos, tá? Depois na sequência, tá? Muito obrigada, pessoal.
Bom, eu sou o Vinícius, sou de Ribeirão Preto, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e pretendo aqui apresentar para vocês esse trabalho que a gente vem desenvolvendo já há algum tempinho, que nasceu dentro da minha pesquisa de doutorado especificamente, né? Essa lista de pessoas que estão aqui são meus colegas de trabalho, orientadores e parceiros de outras instituições, como a Federal do Rio de Janeiro e o Politécnico de Leiria, em Portugal. Bom, a ferramenta chama Redbox, ela nasceu para ajudar na coleta e na gestão de dados de pesquisa no contexto da TB, da tuberculose. Tá? Então, só para contextualizar, por que a tuberculose? A nossa principal motivação para abordar a tuberculose foi o cenário da doença no Brasil. Né? Então, a TB faz parte, o Brasil faz parte do top 30 mundial, como país com mais tuberculose no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, né? E em 2019 nós tivemos, por exemplo, 96 mil casos de TB, é um número altíssimo. Né? Hoje, com os números do Covid, parece um número pequeno, mas não é. Não podemos, e é uma doença hoje que está ficando, já é negligenciada e tem ficado um pouco mais negligenciada por causa, né, do contexto da pandemia. Bom, e a própria OMS define algumas estratégias de ação com base em inovação para atuar dentro de contextos desafiadores, que é o caso da TB. No Brasil, especificamente, os serviços de TB, as pesquisas clínicas de tuberculose, sofrem muito com a falta de recursos humanos e tecnológicos. São equipes reduzidas, equipes com pouca afinidade com tecnologias mais avançadas, e muitos centros de pesquisa, centros de atendimento, inclusive, tem falta de recursos tecnológicos, falta de computadores, falta de acesso à internet instável. Então, é um contexto muito real no Brasil quando a gente fala de tuberculose. Então, a gente tentou, com base nessas premissas, tentar mitigar esse processo um pouco e dentro principalmente da pesquisa clínica, tá bem? Então, a gente definiu entre os principais atores, o pessoal que estava na frente, os médicos pesquisadores à frente de algumas pesquisas, que seria interessante ter uma ferramenta para auxiliar, né, na coleta de dados e na gestão dos dados de tuberculose. Bom, e foram definidos alguns requisitos para essa ferramenta, né? Nomeadamente, o principal requisito, fosse capaz de coletar dados online e offline, mas não ter a dependência de dispositivos móveis. Por quê? Pela falta de recursos, não há tablets, não há telefones para o uso, por exemplo, da aplicação do REDCap, de outros softwares. Então, a gente não poderia depender desses dispositivos móveis. Prezar pela usabilidade, tá? Pela falta às vezes, de afinidade com tecnologias por parte dos usuários. Ser um sistema modular, onde poderia ser incrementado aos poucos com diferentes módulos e atender diferentes especificidades dentro de uma pesquisa clínica, e que permitisse também a questão da gestão dos dados durante o ciclo de vida de uma pesquisa clínica, que é basicamente o que o REDCap faz com maestria. Bom, então daí nasceu nossa ferramenta, que é carinhosamente denominada de Redbox, onde inicialmente tem essa arquitetura. Basicamente, ela nasceu para permitir que o REDCap fosse utilizado a todo momento para a parte da gestão dos dados, ok? Mas que a gente pudesse ter uma opção de coleta de dados com base em outras ferramentas. Tá? Então, a gente vai trabalhar aqui com uma integração de ferramentas de coleta de dados eletrônicos para a pesquisa clínica. No nosso caso, a gente utilizou uma outra ferramenta, o Covo Toolbox, como front-end, né? Como uma ferramenta de entrada de dados por algumas questões muito específicas, né? Principalmente pelo fato de ele trabalhar offline sem a necessidade de um aplicativo móvel. Esse foi o principal fator que a gente adotou essa ferramenta em algumas pesquisas. Então, pronto, essa arquitetura basicamente garante a integração dessa ferramenta com o REDCap, ok? E para isso funcionar, a gente precisou inicialmente de duas coisas que é o core hoje da nossa ferramenta, que envolve um módulo integrador para fazer essa comunicação utilizando a API do REDCap, ok? E um módulo para fazer a conversão de formulários. Por quê? Porque se eu coleto em outra ferramenta, eu preciso
do formulário na outra ferramenta, mas também preciso que ele exista no REDCap para poder fazer o input dos dados. Então, existe hoje também o módulo que a gente faz a conversão de uma ferramenta para outra, basicamente do formato XLS para o formato do REDCap, que é, né, um CSV. Então, a partir disso, a aplicação foi crescendo com o desenvolvimento de novos módulos, nomeadamente, por exemplo, módulos para validação de dados, que quem acompanha a parte da gestão dos dados da pesquisa clínica sabe que é um trabalho muito moroso. A gente validar os dados, validar preenchimento e garantir a qualidade dos dados que estão sendo imputados no REDCap é complicado, não é fácil, né? Temos, então, um módulo para facilitar a vida de quem trabalha nessa frente. Um módulo também para uma visão rápida das visitas esperadas do participante dentro de um estudo. A maioria das pesquisas, pelo menos que eu tenho participado, o pessoal faz esse controle às vezes em planilhas, Excel, externas, então a gente tentou, consumindo os dados do REDCap, fornecer uma visão rápida dessas visitas esperadas, né, de acordo com os eventos definidos no projeto longitudinal. E também um módulo para verificação de duplicidades, para evitar que o mesmo participante seja, por engano, inserido no REDCap mais de uma vez, principalmente em estudos que primeiro coletam em papel e às vezes depois transcrevem para o REDCap. E também para verificação de duplicidades entre centros, quando a gente fala de projetos multicêntricos, e isso vem a ser útil em algumas pesquisas clínicas. E também algumas outras características, como, por exemplo, possibilidade de realizar anotação semântica dos dados, agregar significado com base em ontologias, possibilidade de enviar algumas notificações por e-mail para quem está preenchendo, quem está fazendo a gestão dos dados, a questão de fazer um auto-lock de formulários para garantir, né, em algumas pesquisas, que assim que o dado entra no sistema, o formulário seja trancado automaticamente, e também desenvolvemos uns sistemas de back-office, né, de gestão dessa nossa ferramenta, porque a gente trabalha com metadados. Então, eu preciso fazer um mapeamento de algumas coisas para essa integração funcionar, e então a gente também tem um sistema para os administradores fazerem a gestão desses metadados. Então, por exemplo, temos aqui um projeto onde a gente utilizou as duas ferramentas de coleta, utilizamos um formulário de front-end, depois utilizamos o REDCap para a gestão dos dados, e os dados coletados nessa ferramenta são instantaneamente imputados no REDCap, para daí para frente seguir normalmente o fluxo dentro do REDCap. Pode ser usado, pode não ser usado. Tá? Depende muito da pesquisa, da especificidade daquele centro que está utilizando, e pode-se fazer a coleta diretamente pelo REDCap da maneira padrão de um estudo, por exemplo. Temos um conversor de formulários, como eu citei, né? Converter aqui nesse exemplo formulários de XLS Forms para REDCap, realizando importação automática, gerando arquivos zips, isso tudo para facilitar a vida de quem está operando o sistema. Algumas notificações por e-mail, confirmações de preenchimento, alertas de duplicidade, que vem muito a calhar em estudos com alto volume de participantes e um grande número de volume de dados. O nosso módulo aqui hoje está sendo mais utilizado para validação de dados, ou seja, com base em algumas regras, por exemplo, uma data da consulta tem que ser menor que uma data específica. A gente cria uma regra e, através da API do REDCap, a gente monitora o preenchimento em tempo real para verificar se esses dados estão corretamente preenchidos ou não. Se tiver um erro, é gerado um alerta para a gente, e aí a gente utiliza o Resolution Workflow do REDCap para abertura de queries e geração para sinalizar os centros para correção dos dados. Então, esse módulo ele ajuda na detecção dessas inconsistências e erros de preenchimento dentro dos formulários. Okay? E, por fim, aqui também o módulo de visitas que a gente tem só para facilitar a questão da visualização de visitas. Esse estudo, por exemplo, tem 19 ou 18 visitas, se eu não me engano. Então, os pesquisadores precisam dessa visão rápida, né, se a visita aconteceu ou não, que são os quadradinhos verdes, se o participante não compareceu, que são os vermelhos, e os amarelos quer dizer que a janela está ativa, ou seja, o participante pode a qualquer momento, dentro daquela data ou dentro de mais dias, menos dias, comparecer na visita. Uma forma de permitir rapidamente uma visualização do panorama geral da pesquisa para os pesquisadores. Então, esses são os módulos principais que a gente tem, mas já temos algumas coisas já engatilhadas para serem lançadas, para serem testadas, na verdade, ainda. A ferramenta toda ainda é um grande teste, né? A gente está amadurecendo aos poucos ainda.
acontecem alguns erros, algumas inconsistências que a gente está trabalhando diariamente para, para mitigar esses erros. Mas temos algumas novidades no futuro próximo, como, por exemplo, o uso de blockchain na nossa ferramenta, tá? Tá até com um asterisco aqui, porque a gente preparou uma publicação científica que vai ser publicada agora nesse mês, já foi aceita no periódico, e onde a gente vai, através de dados coletados em pesquisa clínica, em tempo real, construir um repositório de dados de tuberculose anonimizado para novas pesquisas pautadas em dados, como pesquisas de machine learning, de inteligência artificial, algo do tipo, e utilizando o blockchain, para garantir toda a segurança e o compartilhamento fácil de dados entre várias instituições. Okay? Um serviço de ontologias, por exemplo, a partir de uma ontologia, fazer uma criação de um formulário, derivar um formulário, ou, ao contrário, um formulário gerar uma ontologia para a gente ter uma agregação de valor semântico dos nossos dados. E também um módulo de geração de indicadores para tuberculose, especificamente, como a gente tem alguns centros que usam o REDCap para apoio operacional, como, por exemplo, controle de amostras que entram no laboratório, resultado de exames de TB, e esses centros têm que fornecer anualmente, né, alguns indicadores para o Ministério da Saúde de forma obrigatória, e são muitos, e eles têm essa informação em REDCap, utilizam o REDCap para isso, então a gente está construindo um módulo para automatizar esse processo de gerar indicadores com base numa base de dados do REDCap. E, finalizando, só apontando que a gente trabalha com um conjunto de ferramentas, mas o nosso protagonista é o REDCap dentro do nosso framework, ok? O framework não funciona sem o REDCap, mas funciona sem algumas das outras ferramentas. E a gente tem uma regra única no desenvolvimento disso, que é tirar o proveito do melhor que a gente tem. Então, se a gente vai agregar uma ferramenta dentro do nosso framework, a gente procura tirar o melhor dela e depois centralizar os dados como repositório principal e como principal ponto de gestão de dados, o REDCap. Atualmente, nosso framework é utilizado em 4 grandes projetos em execução no Brasil, 3 de tuberculose e um que não é de tuberculose por acaso, curiosamente, que envolve doenças raras, já atingindo hoje todas as regiões do país, com alguns centros de pesquisa utilizando. E para muitos o uso é transparente, né? Tá por trás do REDCap, por trás dos outros softwares, fazendo toda a orquestração dos dados e a parte de gestão dos dados. E por fim, como já disse, né, é utilizado em outro contexto além da TB, foi motivado pela TB, mas não é atualmente regra, então pode ser utilizado em pesquisas de qualquer domínio de saúde, por exemplo. Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês rapidamente a nossa ferramenta, desenvolvida por essas instituições, né, com participantes de todas as instituições. E fica aqui meu muito obrigado pelo convite, pela participação. E estou aberto a discussões e perguntas, curiosidades. Vinícius, que trabalho fantástico. Fantástico. Obrigado, parabéns aí por agregar tanto mais, né, ao software REDCap. Você realmente fez algo que cobre algumas lacunas importantes que nós temos, né? A questão do gerenciamento de dados, que é uma tarefa, querendo ou não, muito manual. O REDCap já automatiza, tá, pessoal? Mas ainda requer um ser humano. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa automação do gerenciamento. Foi via ETL? O que vocês fizeram para melhorar essa etapa e diminuir as horas humanas? É mesmo isso, é diminuir um pouco as horas humanas, né? A gente ainda não tem uma confiabilidade, não é confiabilidade, mas a gente ainda não está 100% preparado para deixar rodar sozinho a validação, por exemplo, né? Isso é muito arriscado, então a gente tem sim um double check, uma verificação manual na mesma, tá? Mas a gente consegue sinalizar onde está o problema, a maioria dos problemas, por exemplo, né? E isso vai mudando de acordo com o andamento do estudo, né? Eu duvido que alguém aqui garanta que um estudo começou do jeito e terminou do mesmo jeito. O estudo sempre muda um pouquinho, detalhezinho de ajustes de formulário, então a gente consegue, né, trocar a roda com o carro andando, mais ou menos assim, definindo algumas regras de validação. Então a gente trabalha com mesmo regras, então a gente define qual é um campo no REDCap
e disse que aquele campo tem que respeitar, se ele tem que ser menor que um valor, se ele depende de outro campo, se ele... E a gente não trabalha com obrigatoriedade de campos, que o próprio REDCap faz isso, né? Mas a gente cria vários tipos de regras encadeadas para verificar se aquele campo está corretamente preenchido ou não, de acordo com aquela regra. Se gerar um alerta, a gente vai lá hoje e faz uma intervenção manual para pedir uma correção daqueles dados para o digitador, para o centro que está responsável por isso, né? Mas a ideia é automatizar, inclusive, também a abertura das carries, né, dos issues dentro do REDCap para melhorar ainda mais esse fluxo. Então, esse é o nosso módulo hoje que está, sim, sendo muito requisitado pelos pesquisadores pelo fato, e pelos gestores de dados, na verdade, né, pelo fato de ajudar muito, economizar muito tempo numa pesquisa clínica, né? Independente do tanto de participantes que tem, a gente tem sempre muito trabalho para tocar isso. Então, esse sim é hoje está sendo o nosso carro-chefe. Vinícius, primeiro, parabéns, cara, que projeto sensacional, muito robusto, Obrigado. né, como a Kátia disse no bate-papo. Eu só queria fazer uma pergunta. Você mostrou o dashboard lá de validação, de visitas, que eu achei, assim, fantástico. Acho que até se a gente mostrar por aqui, todo mundo vai querer fazer igual, né? Quer aproveitar a ideia. Vocês desenvolveram o módulo externo, o plugin está dentro do ambiente do REDCap. Eu acho que você citou, mas não ficou claro para mim. Ou vocês programaram, está fora do domínio do REDCap e está só usando a API? Está fora, tá? Está fora. Ele não é um módulo externo, não é um plugin. Ele é Certo. uma ferramenta externa que se comunica com o REDCap totalmente via API, tá? Não, tá E a gente, sensacional. e a gente também faz algumas intervenções direto no banco de dados, né? Alguns selects e só para facilitar, às vezes, uma consulta e alguma verificação. Mas 99% dos casos é interação via API com o REDCap. Ô Vinícius, e só comentando, vocês puxam só export ou vocês trabalham o dado e importa de volta via API no REDCap? Não, por questão de boas práticas, a gente não altera os dados, tá? Perigoso. Exatamente, obtém os dados, analisa os dados e não mexe. A gente sinaliza uma inconsistência e aí onde entra a intervenção humana do gestor de dados, que vai, por sua vez, pedir a resolução daquele problema para quem digitou, para quem fez o input dos dados no REDCap, tá? Então, a gente respeita o processo, uma hierarquia, né, um fluxograma mesmo, para chegar até um dado que aparentemente está errado, por exemplo, um paciente com 150 anos já apareceu, então provavelmente está errado, então a gente sinaliza que tem uma inconsistência. Quase certeza, né? Exatamente. A gente sinaliza uma inconsistência e o centro de pesquisa vai no documento-fonte, no prontuário, seja o que for que ele esteja utilizando, e faz a verificação e a correção. Parabéns. E a gente tem um mecanismo em paralelo, que além de detectar o erro, a gente tem um mecanismo que verifica se o erro foi corrigido, tá? Automaticamente também. Então, tempo em tempo, é um script, né? Um código que corre, foi corrigido, ok. Faz lá um checkzinho que está tudo ok, está resolvido. Então, a gente tenta automatizar é um processo semi-automático hoje, né? Mas que já quebra um galho muito grande dentro da pesquisa. Vinícius, eu queria fazer uma pergunta para você sobre a coleta, né? A gente, como eu sou cirurgião, então a gente colhe muitos dados dentro da sala cirúrgica, né? Então, a Kátia criou para a gente um módulo offline que funciona super bem, né? E também a gente utiliza muito coleta do tipo survey. Eu queria saber de você, aonde que você acredita que o REDCap tem que ser auxiliado por outras ferramentas no sentido de coleta, né? O que dá para fazer de upgrade aí nesse... Ok, Roberto. São alguns pontos também que a gente tentou atacar, tá? Que eu considero ainda que tem um espaço para evolução, tá? Um pouco de usabilidade, mesmo em termos de interface gráfica. É fácil de utilizar, nunca tive problemas de dificuldades de uso. Tem sempre aquela primeira interação da pessoa que nunca usou, mas isso é normal em qualquer software. Então,
Uma pequena modernização, alguns toques de interface, tá? Que é algumas reclamações que a gente tem quando a gente implementa um REDCap dentro de uma instituição de pesquisa. Nosso grupo no Ribeirão Preto dá esse suporte, né, dentro da USP. E a parte da coleta offline, né? O REDCap hoje, a abordagem de coleta offline é utilizar um aplicativo para celular, para tablet, que faça essa coleta, permite essa coleta offline, que funciona perfeitamente com as suas limitações, tá? A nossa limitação em termos de coleta offline foi não poder utilizar o aplicativo. Então, a gente já ficou sem opção, tá? Gostava de ver, e tecnologicamente é possível, existir uma coleta via web, via browser, que permitisse pelo menos trabalhar com uma internet inconsistente, vamos dizer aqui. Às vezes cai um pouco, se para a pessoa não perder aquele preenchimento que às vezes está fazendo dentro de um formulário, né, de um formulário longo. Então, esse foi um ponto que a gente também precisou atacar em alguns centros, que foi onde entrou a outra ferramenta que eu citei, que tem essa funcionalidade. Através do browser, um link, a pessoa faz o preenchimento, se a internet cair e tal, ele guarda no browser o preenchimento e dispara, né, guarda os dados, dispara para o repositório depois que a internet é restabelecida. Então, em termos de coleta, esses são os dois principais pontos que a gente tivemos queixas e tentamos contornar com a nossa proposta, né, de integração do REDCap com ferramentas externas. Então, o principal problema tem sido mesmo a parte da coleta offline. Estamos aqui no chat, vai ser a última pergunta para a gente passar para o Matheus, por conta do horário. Para gerenciamento, o que você usou? Tinha alguma questão de ETL por trás? Foi ferramenta livre? Porque você usou o Kobo2Bots como interface que te ajudou para coleta, mas e depois, na etapa ali de processamento, na hora que você faz a sua gestão de inconsistências, dispara aquele e-mail automático que eu acho que ele... Não sei se ele saiu do me pareceu mais que ele saiu da sua ferramenta de gerenciamento. Sai da ferramenta, sim. Quando a gente usou essa ferramenta externa para coleta, ela é simplesmente só para coleta. A pessoa abria, coletava e seguia sua vida e não usava mais ela para nada, né? Para consulta de dados, nada. Então a gente precisou fazer o nosso ETL para extrair esses dados dessa ferramenta, para transformar esses dados no padrão REDCap e para carregar esses dados no REDCap. Então, a gente processa os dados, limpa o que não precisa, limpa o que é metadados, lixo, transforma alguns formatos de data, por exemplo, tem que transformar no formato do REDCap e faz toda essa preparação. Temos nos nossos metadados o mapeamento dos campos, né, campos texto, números, datas, e fazemos essa transformação dos dados no nosso que a gente chama de integrador, que é um ETL feito em casa, né? O nosso ETL. Então, a gente faz essa preparação dos dados para depois imputar isso no REDCap e aí seguir, né, o gerenciamento da pesquisa dentro do REDCap. A parte da validação dos dados não tem um processo de ETL, é só mesmo verificações periódicas dos dados em termos de leitura, verifica se bate com a regra e gera alerta de inconsistência se for necessário. Então, o nosso integrador, que é o nosso ETL, funciona para fazer o middleware, né, o nosso meio do caminho que traz os dados do sistema externo para dentro do REDCap. Okay? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Acho que é excelente. Nós teríamos mais perguntas para fazer, mas aí pelo adiantar do horário a gente vai passar para o Matheus. E é só brincar que o ETL sou eu. Muitas vezes somos nós mesmos tratando os dados, né? Fazendo toda essa parte para depois poder importar ou qualquer outra tarefa. Muito obrigada. Parabéns aí pelo seu trabalho. Vamos manter contato. Acho que queremos saber aí os próximos frutos do seu trabalho, que você tenha boas publicações e aproveite aí Portugal. Com certeza. Muito obrigado. Seu período muito obrigado, seja produtivo. Matheus, agora o fórum é seu. Depois de uma apresentação sensacional dessa, a gente fica até sem jeito, né, de falar do nosso ETL Homemade aqui. Pessoal, muito boa tarde.
Sou Matheus, sou farmacêutico e administrador de Redcap na Santa Casa de Barretos, uma das unidades do Hospital de Amor, e estou muito contente de participar aqui com vocês, tá mostrando um pouquinho do nosso trabalho. Esse artigo que eu vou apresentar em poucos slides, rápidas palavras, é um trabalho que nós já temos há alguns anos na farmácia da Santa Casa, que é a gestão da autorização e dispensação ou distribuição de medicamentos não padronizados em uma farmácia hospitalar. Então, nós temos um desafio na farmácia hospitalar. Se tem algum farmacêutico, já vai entender mais facilmente do que estou citando, nós temos uma lista de padronização de medicamentos onde já existe uma compra programada. Então, basicamente, suprimentos, ela faz o planejamento e as compras com base naquilo que se utilizou, as médias, com desvio padrão ou não, depende da instituição, depende do procedimento de cada um. Mas já existe isso de forma programada, automatizada, independe de qualquer outra intervenção do farmacêutico ou qualquer outra alçada. E o nosso grande desafio é aquilo que não está contemplado na padronização, o que eventualmente todo dia basicamente acontece. Por exemplo, a Santa Casa, nós temos 6 andares, diversos setores, desde UTI adulto, UTI neonatal, o 5, berçário intermediário, emergência, ortopedia, cirurgia ortopédica, cirurgia cardíaca. Então, assim, nós temos uma infinidade de especialidades. Então, diante do tipo do nosso paciente, é óbvio que surgem necessidades de medicamentos não padronizados. E, para isso, nós temos uma forma, um processo. Não é simplesmente o farmacêutico está lá, ele decide se compra ou não, pede numa drogaria. Então, existe uma regra. Diante desse desafio, dessa necessidade, nós buscamos ferramentas para nos auxiliar, diminuir, né, a demanda de trabalho humano, automatizar, padronizar o nosso trabalho. E, diante disso, o Redcap, como nós conversávamos há pouco, antes de iniciarmos, o céu é o limite. Nós podemos, é uma ferramenta totalmente versátil, nós podemos utilizar para N propósitos. Então, o objetivo desse paper, né, dessa apresentação, foi descrever a nossa experiência na criação e na utilização do Redcap como uma base de gerenciamento para autorização e dispensação de medicamentos não padronizados. Usei um termo aqui, distribuição, dispensação, são sinônimos, é a entrega da medicação pela farmácia para a enfermagem, para quem vai fazer a utilização. Qual metodologia que nós seguimos? Nós criamos um formulário. O nosso sonho seria que o médico conseguisse já impostar no Redcap e a gente tratar essa solicitação direto pelo Redcap, mas infelizmente ainda não foi possível. Então nós criamos um formulário onde ele fica no diretório da qualidade, disponível para todo o hospital, todos os setores têm, e ali o prescritor ele faz a solicitação, ele elenca os dados básicos do paciente, dados de internação, a justificativa clínica, né, por que eu estou pedindo, por que eu preciso desse medicamento, né, e aí vai entregar isso na farmácia. Então o fluxo é esse, prescrevem, fazem a solicitação, entregam na qualquer uma das 7 farmácias que nós temos. O farmacêutico vai receber esse formulário, ele analisa, ele vai identificar qual alçada que vai ser acionada. Então, por exemplo, antibióticos de alto custo, nós temos um fluxo com CCIH. Então, é CCIH que vai liberar ou não um tazocin, uma polimixina, uma linezolida, um medicamento mais caro e até mesmo mais específico, né? Então, não é só questão financeira, mas questão também de se utilizar adequadamente. Após feita essa avaliação, esse retorno que nós temos, o farmacêutico vai autorizar e vai lançar isso no Redcap, certo? E aí já vou mostrar para vocês
como nós lidamos com esse fluxo. Então, nós desenvolvemos eu fiz um formatinho aqui, só eu vou explicar para vocês. Então, o farmacêutico lançou isso, está no REDCap, vou mostrar para vocês mais adiante a survey. Tá? Através de API, nós fazemos essa integração com back-end em PHP, então ela puxa esses dados, vão vir registros, eu posso ter 5, 6 fichas de cada paciente, então eu trato esse dado, né? A gente faz um ETL caseiro também, né? De certa forma. Para quem já lidou com API, a gente recebe esse dado de forma semi-estruturada em JSON, e aí eu vou tratar. Então, eu vou ver lá os pacientes, cada paciente tem um registro, eu vou unificar para eu não ter esse paciente 5 vezes repetido, então eu junto ele e vou fazer esse tratamento onde o meu front-end vai ser, a interação com o meu usuário final vai ser em HTML, CSS e JavaScript para alguma funcionalidade, tá? Essa é a parte técnica. Então, trouxe para vocês só para ter uma ideia, né? Isso aqui é um código misto aí de HTML com PHP. Se tiver algum programador experiente, desculpa, que a gente improvisa mesmo, né? A gente busca a solução, mas sou farmacêutico, não sou programador, mas a gente consegue fazer alguma coisa. Então, basicamente, a gente recebe esse dado por API e faz toda a manipulação. Aí, para quem é programador, sabe, o céu é o limite. Você recebe a informação, você trabalha, você modela ela do jeito que quiser. Né? Se você quiser plotar gráficos, você pode plotar, você consegue, enfim, colorir da forma como você quiser. Então, essa é a telinha. Eu acabei falando detalhes técnicos e acabei não explicando para vocês direito, né? Essa tela nós fizemos, né, que é aquele processo que eu expliquei do nosso ETL, ela fica disponível em todos os computadores dos auxiliares, em todas as farmácias. Então, a gente chama de lousa de autorizações. Então, toda aquela ficha que o farmacêutico lançou no REDCap, que está lá autorizado, automaticamente ele sai aqui para todos os auxiliares. Então, a enfermagem chegou com uma prescrição em qualquer farmácia, nós já temos uma nomenclatura diferenciada, né? Tudo que não é padronizado aparece com 2 asteriscos antes do nome na prescrição médica. Então, o auxiliar ele vai até o computador, vai ver se está lá na lista e já vai aparecer, se está autorizado, ele já faz a dispensação. Então, está mais ou menos assim. Já é uma segunda ou terceira versão do design, a gente acaba fazendo na correria, mas tem ficado funcional, ficou claro, né? Aqui, conforme vai passando o mouse, ele vai fechando as informações do outro paciente e abre daqui que você está com o mouse em cima, e aí ele dá a informação aí do medicamento ou material de uso restrito, a data que foi autorizado, o código do sistema, fica bem visual mesmo. Aqui é a nossa survey, até atualizei ela, no congresso eu mostrei a versão anterior, mas é basicamente isso, as informações básicas de setor, de se é plano de saúde ou não, a justificativa, qual que é o custo unitário da dose, qual que vai ser o custo do tratamento, se tem previsão de uso, porque a gente tem muita dificuldade em lidar com questão financeira para fazer análise, porque muitas vezes pede qual que é a previsão, uso indeterminado. A gente tem que assim, tentar estimar, então fica muito complicado depois também de eu tratar esse dado e falar, olha, foram tantos reais. A gente acaba conseguindo fazer só a gestão da dispensação, de fato. Infelizmente ainda nós temos essa dificuldade. Se alguém tiver sugestão, depois vocês me orientam também, porque sugestão sempre é bem-vinda. Nossos resultados. Foi após o início da utilização dessa ferramenta, nós ganhamos muito em celeridade, em questão da confiabilidade do nosso dado. Só para vocês terem uma ideia,
quando eu iniciei meu trabalho na Santa Casa, os não padronizados, autorizados eram escritos num caderno, e depois nós evoluímos para uma lousa que ficava na farmácia central. Então imagina, gente, um hospital com 6 andares, né? Ficava numa lousa. Então o auxiliar que estava na UTI lá do 6º andar, ele ligava, falava, tá autorizado tal medicamento para o paciente tal. Então imagina, né, gente, é um negócio absurdo, absurdo. Então tirem a conclusão diante disso, né? Qual a celeridade que nós conseguimos. Isso impactou diretamente na assistência ao paciente. Conseguimos desafogar muito essa dispensação. E também dados, né? Dados valiosos, né? Dados de tendência. Com base nisso, nós conseguimos padronizar muitas medicações que eram rotineiramente pedidas. Então, não tinha motivo para não ser padrão. Se eu preciso fazer esse processo toda semana para um adesivo de nicotina, né? Não tem porquê. Eu vou ficar comprando em drogaria toda semana, se eu posso comprar num distribuidor, pagar muito mais barato e ter disponível. Então, esse dado nos trouxe muito, aumentou nosso poder de decisão, foi fantástico. É só um exemplo, né? A gente faz alguma interação com o Power BI para ter mais algo visual, né? As unidades que solicitam mais, a UTI é campeã mesmo, porque paciente crítico, os medicamentos mais pedidos. Aqui eu tenho um antibiótico em primeiro, que é o Tazocin, que é uso restrito, né? Então ele é campeão mesmo também, mas não é não padronizado. E aí, com base nisso, nós conseguimos levar essas informações para as reuniões de comissão de farmácia terapêutica. Também com o Power BI, acompanho aí a quantidade de solicitações, a gente vê se tem algum fator interferindo. A gente sabe, nosso hospital tem residência, eu brinco, falo que quando começa residente novo, chove não padrão. Até, não sei se esse gráfico começa aqui, ó, agosto, setembro, não é março, aqui não está o período, mas chove, que aí vem médico de outra instituição que ainda não está habituado com a padronização. Então a gente consegue ver isso claramente, né, em dados, o que é muito bom, nos dá muita segurança. Então, conclusão, né, sem dúvida, para nós foi disruptivo, né, um termo que se usa muito, mudou totalmente nossa realidade nessa questão. E graças ao RedCap é só uma das ferramentas, né, que a gente conseguiu fazer o processo e colocar em funcionamento na nossa instituição. E é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado. Estou aberto a perguntas, sugestões. Se alguém quiser ajuda também para bolar alguma coisa, sou fã de carteirinha do RedCap. Deu para perceber, né? Esse é você de bonezinho vermelho? Eu confesso que não fui eu que desenhei, mas o boné era uma imagem e o bonequinho era outra. Eu fiz a montagem. O Harris vai ficar com ciúmes, hein? Parabéns, Matheus, pelo trabalho. Acho que, nossa, tem que acrescentar no seu slide uma linha do tempo assim, ó. O caderno, o losão e aí o RedCap, né? Eu esqueci de falar no congresso, mas é impactante, né, quando a gente fala. Quando eu comecei lá, deu vontade de chorar. Na hora que eu cheguei, falei, não é possível. Como que vocês sobrevivem com um negócio desse? E, gente, tem muitos cadernos por aí que a gente precisa botar fogo. Muitos. Com certeza. Isso que não vai impactar lá na ponta, que é o paciente, né? De receber o medicamento, né, com mais rapidez, enfim, acho que ajuda em tantos processos. Parabéns mesmo. Desculpa, Jéssica. Imagina, eu que te cortei. E só um comentário, brincadeira, puxão de orelha, Matheus. Eu acho que a melhor tecnologia é aquela que atende a necessidade do cliente. Então, o seu código tá ali diferente, mas está atendendo vocês, gente. Então, é a vantagem dessa parte de tecnologia, né? Existem diferentes formas da gente construir e chegar no mesmo resultado. Com certeza. E
O bacana tanto do seu trabalho quanto do Vinícius, eu acho que é mostrar que a gente tem tanto uma pessoa que conhece, mais uma pessoa que não tem tanto conhecimento, e mesmo assim a gente consegue agregar funcionalidades novas para a ferramenta, né? Então isso é muito legal. Parabéns para os dois. Obrigado. Achei seu trabalho fantástico, né? Acho que vem resolver um problema aí do dia a dia. Tem até a Natália está colocando ali no fórum, que ela é farmacêutica. Diz para a gente de onde você é, Natália. E que ela ficou bem interessada, entusiasmada com o seu trabalho. É muito interessante ver esses cenários de uso do REDCap para soluções de cenários práticos, né, que muda ali o dia a dia. Então, é isso que a Márcia mesmo falou, sair do cadernão e parar lá no Power BI, onde ele já consegue saber quanto que está saindo e mudar até uma prática mesmo, né? Então, parabéns, eu acho que é muito interessante a gente ver essa disrupção, de fato, que aconteceu, que o seu trabalho trouxe, o acréscimo, só tenho mesmo a parabenizar. Eu só fiquei com uma dúvida, não sei nem se eu vou saber colocar ela de maneira correta, técnica. Você estava usando o JSON porque ele vem em texto? E aí fica mais fácil para você tratar? Ele vem agregado, é um dado semi-estruturado. Ele vem semi-estruturado. Como um XML. Só que ele é um formato escolhido, Kátia, como vou dizer, ele é o principal formato de dado quando você vai tratar interligação entre linguagens. Então, ele é um formato padrão. Ele sai numa linha, por exemplo, e ele vai como, para quem conhece Python, é como se fosse um dicionário, um tipo de variável. Para quem usa outras linguagens, uma array, né? Vem aqui, ó, as variáveis, required ID, 2 pontos. Eu até já vi o JSON, porque eu estou usando lá eu estou tendo que fazer a leitura do Shakespeare em JSON. Mas eu só queria saber, você pegou por conta que ele a digitação que alguém fazia era semi-estruturado, foi essa a decisão? É o mais prático para se trabalhar. É até certo, o padrão do REDCap, é o padrão da API. Legal, parabéns. Não sei se o professor Roberto também quer colocar alguma pergunta. Não, só queria cumprimentar, parabenizar o Matheus. Realmente, eu acho que o trabalho da prescrição, ele é muito duro, né? Para o médico, todo dia prescrever. E principalmente quando chega no material não padronizado, complica mais. Então, muito obrigado por estar facilitando o trabalho dos colegas aí e aumentando a agilidade. A gente fica feliz que a ferramenta escolhida tenha sido o REDCap, né? Sim. Há muitos anos atrás, não vou dizer quantos, se vocês fazerem as contas, quando eu estava no programa de residência na Unifesp, a gente foi convidado por uma rede nacional para monitorar erros em dispensação farmacêutica. E eu tinha que ver todas as pontas, desde a prescrição, aí eu acompanhava o setor e era o cadernão mesmo, você falou do cadernão, e às vezes uma letra, né, que a pessoa troca, uma letra não bem colocada, mandava uma medicação que não era correta. E aí quando chegava lá, né, no caso no Hospital São Paulo, a gente tinha aquele papel do escriturário, que eu acho que ainda existe, né, que ele recebia ali as medicações. Naquela época, punha assim, punha assim gavetinhas, né, por paciente, por leito. Então, quando ele ia fazer a checagem, às vezes que o escriturário detectava o erro. E se ele não detectasse, aí ia na última camada, que era a camada da enfermagem, na hora de administrar. E às vezes não viam, porque aí já era letrinha muito pequenininha, ou já tinha até saído da embalagem. Então, pessoal, vocês que estão me ouvindo, notem que sistemas informatizados também significam a segurança do paciente. Eu acho que é algo fundamental quando a gente lida com prescrição, com medicação. Então, até a segurança em relação ao fármaco correto. Bom, pessoal, nós já estamos um pouquinho adiantados aí do horário. Eu vou deixar as meninas fazerem alguns comentários, o professor Roberto, Matheus e Vinícius, foi ótimo estar com vocês. Vinícius, obrigada. Estava pensando que no seu fuso horário aí já é bem tarde. Muito obrigada pela sua disponibilização de estar com a gente. Novamente, parabéns pelo trabalho. Matheus, muito obrigada.
Nós entraremos depois em contato com vocês para mandar declaração de participação, tá bom? E convidaremos para oportunidades futuras, caso vocês tenham oportunidade, tá bom? Então, gostaria aí que a Márcia, a Jéssica, o professor Roberto fizesse algumas considerações finais para encerrarmos a nossa programação de hoje. Eu vou agradecer a presença de todos, agradecer a presença e a apresentação do Matheus, do Vinícius. Muito obrigada por esta aula, pelo projeto de vocês, pelo trabalho que vocês têm feito. E nos encontramos logo em breve. Obrigada. Bom, eu também gostaria de agradecer a presença de todos, da apresentação dos trabalhos. Gostaria de ver a continuidade do trabalho do Vinícius, então, por favor, conta pra gente, né, no próximo congresso, se tiver a continuidade do seu trabalho, vai ser interessante. Matheus também, se tiver outros cases, venha compartilhar com a gente. É sempre muito bom ter a participação de vocês, né, que a gente vê o quanto a ferramenta agrega para todas as instituições. Então, isso é muito bom. Sou muito grata por estar aqui participando com vocês. Tenham todos uma boa noite. Bom, acho que nós começamos o ano em grande estilo, né? Começamos o ano com o REDCapCon, que acho que foi um sucesso. Deixou muito alegres, e hoje esse primeiro webinar do ano também acho que foi muito agradável, né? E muito informativo. Podemos contar, além com o time maravilhoso do consórcio do REDCap Brasil, com o Matheus e com o Vinícius. Muito obrigado pela presença de vocês. E eu acho que a Kátia podia encerrar contando para a gente o que a gente vai ter no próximo passo agora, né? Quais são os próximos passos? Bom, muito obrigada a todos. O próximo passo é o nosso próximo webinar. Alguém sabe o tema? Eu não me recordo, eu abri aqui a página para ver o tema. Olha só, eu mandei para pôr no site e já esqueci, para vocês terem ideia, né? E, logicamente, estamos aí cogitando organizar mais eventos, colocar agora todo o material no canal do YouTube, tá? Nós vamos, em breve, não sei se essa semana já sai o canal do Consórcio REDCap Brasil no YouTube. Nós vamos começar com o lançamento dos webinars, e vamos ter também uma série de alguns vídeos para ajudar a todos. Temos os nossos cursos, tá? Então, depois deem uma olhadinha aí no site. E, logicamente, estamos considerando ter o terceiro REDCapCon. Vai depender aí de como as coisas vão caminhar no nosso país e também no nosso dia a dia, tá? Então, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Nos sentimos muito agradecidos de tê-los conosco, vários nomes aí que eu conheço. Então, recebam o nosso abraço virtual e até breve. Nos acompanhem nas redes sociais. Nos falamos. Até breve. Tchau, pessoal.